Olá a todos, estamos aqui mais uma vez aí com o nosso podcast aqui no Sindiprestem, tratando de um tema absolutamente importante e relevante, que é a questão da redução da jornada de trabalho. Tema atual, todo mundo está falando, o governo o Hugo Mota, presidente da Câmara, parece que vai pautar alguns projetos de lei para poder tratar da questão da redução da jornada de trabalho. E a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema, para conversar sobre esse assunto com o Jorge Seguete, vice-presidente do SESCOM e diretor técnico do Sebrae, também contador, né, Jorge? Isso mesmo. E empresário. E nada melhor do que ele, que é tudo isso, junto e à frente da sua empresa e como contador também, com certeza os contadores são muito sensíveis a essa questão também, para conversar um pouco sobre esse tema que é a redução de jornada. Seja muito bem-vindo então, viu, Jorge, aqui pelo nosso podcast. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. Muito bom. Você agradece o presidente, Wander também. É uma honra estar aqui falando com vocês. Obrigado, nós é que agradecemos. Jorge, vamos lá. A gente já conversou um pouquinho antes, eu queria que você falasse qual que é a sua percepção dessa questão da redução de jornada. Está na pauta, o Hugo Mota parece que vai empurrar isso aqui lá na Câmara. E a proposta é reduzir jornada, pelo menos é o que está sendo falado, é reduzir a jornada de trabalho através de uma emenda da Constituição Federal, de uma forma homogênea e para todas as empresas. Isso viria através da mudança do próprio artigo da Constituição. Como é que você vê a redução de jornada nesse contexto para você enquanto contador, dono de empresa e como vice-presidente do SESCOM e diretor técnico do Sebrae? Primeiro, que eu acho que ninguém vai ser contra a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Nem eu, nem você, nenhum empresário, no fundo, apesar de muita gente achar que empresário não gosta de trabalhador. Não é verdade, né? É uma relação de convivência estratégica para os dois. O que eu vejo, a redução, se olhar para o lado humano, simplesmente, todo mundo gostaria de trabalhar menos. Eu falo que, se você perguntar, Jorge, você quer trabalhar menos? Lógico, todo mundo quer trabalhar menos, quer ter mais tempo com a família. Ganhando a mesma coisa, trabalhando menos. Ganhando a mesma coisa, todo mundo quer. O grande problema é que a economia, ela não é 100% social. E principalmente quando você trata a economia com desejo político, um desejo não estruturado do país, isso me preocupa bastante. O que é que eu quero dizer com isso, pastor? Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo são pessoas que vivem bastante esse empresariado. Se nós simplesmente chegarmos nas nossas empresas e falar assim, a partir de agora eu quero todo mundo trabalhando menos. Por quê? Porque eu virei naturalista, eu acho que é importante todo mundo viver mais. Se eu não preparar a minha empresa para fazer isso, vai dar problema. Eu vou ter problemas com os meus clientes, eu preciso ter, desde o horário de atendimento com meus clientes, até o custo desse tempo. O que me parece que o governo está fazendo é uma estratégia muito pontual. E aqui no Brasil nós corremos sempre esse risco. Nós não temos um plano de Estado. Por exemplo, quando a gente vai falar em redução de jornada, eu tenho que ganhar produtividade. Então, para eu trabalhar menos, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço no menor tempo possível. É meio matemático essa questão. Agora, você imagina se isso vem e está vindo sem esse ganho de produtividade. Os nossos trabalhadores, e não é porque o brasileiro é menos inteligente do que um coreano, que um americano, que um europeu. Não é nada disso. É que a nossa mão de obra, como país, eu estou falando, ela não está capacitada. Por exemplo, a tecnologia. Quantas pessoas hoje, ou quanto tem no mercado de vaga de trabalho e não é preenchida? Por quê? Porque nós não temos uma mão de obra qualificada. Então, você simplesmente diminuir a jornada por uma questão de ideologia política ou por um interesse político de momento, sem uma estratégia de país, eu vejo como um tiro no pé em relação a isso.
podemos falar de alguns números, caso você queira que eu fale. Não, sim, com certeza. Essa questão que você colocou aqui, né, Jorge, a produtividade, é o que se fala que é um problema muito grave, né, que nós vamos ter que enfrentar caso venha uma redução de jornada desta forma, porque como você muito bem disse aqui, o trabalhador brasileiro ele não é produtivo, mas não é por culpa dele, é por conta de vários fatores econômicos e sociais, enfim, que ele acaba sendo quase que vítima, né, o Jorge, da baixa produtividade. Mas esse é um aspecto que você levantou importante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que para você, como é que você vê essa questão da produtividade debaixo da redução de jornada e o que você sugere, já que você colocou aqui que a proposta, sob o ponto de vista humanitário, ela é perfeita, todo mundo deseja a mesma coisa, os mesmos direitos, mas como é que você poderia dar uma luz aqui para a gente, mostrando, olha, não dá para fazer desse jeito, mas dá para fazer de outro, para a gente poder ter, para os nossos ouvintes aqui, terem uma ideia do que se vislumbra de aspecto positivo com relação à jornada de trabalho, redução de jornada de trabalho. Na contabilidade, nós temos um princípio das partidas dobradas que nós falamos. E em termos não técnicos, é o seguinte: para toda obrigação ou direito, eu tenho um dever. Então, se você pegar um balanço contábil, ele sempre vai ter lá o seu ativo e seu passivo. Então, nós contadores já temos isso muito, desde a formação, nós temos isso. Quando eu gero um direito ou eu dou um bem, eu gero uma obrigação. Não existe não existe mágica. Então, se eu estou gerando um direito social, como já falamos, muito válido, legítimo, né? Legítimo, vai gerar uma obrigação X. Qual que vão ser essas obrigações? Então, vamos lá. Vamos pensar numa pequena empresa, só para facilitar a visualização. Estamos falando de uma jornada de 44 horas semanais, para trazer isso para 40 horas, só para um cálculo aqui, facilitar a nossa 10%. Eu só tenho um empregado. Quais são as obrigações que vão surgir em cima desse direito? Então, o direito que o empregado tem sai de 44 para 40. Opção 1, a empresa vai ter que diminuir o horário de trabalho dela. Se o trabalhador não pode mais trabalhar 44 horas, ela vai diminuir. Se ela diminuir tempo de trabalho, provavelmente o que acontece? Vai surgir outras oportunidades com outros concorrentes e assim por diante. Você vai na padaria, e a padaria está fechada, o que você faz? Você vai na outra. Se você for num supermercado, se for num barbeiro, em qualquer lugar que você for, você chegou lá, está fechado, você precisa voltar a querer aquele serviço, você vai para o concorrente que vai estar aberto. Então eu não posso fechar. Não quero dar espaço para a minha concorrência. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar 4 horas como hora extra. Só para a gente ficar sempre no mesmo cálculo matemático. No mínimo, pelos os estudos que a Sebrae fez, esse aumento, que parece ser 10%, na verdade, ele vai até 27%. Ele fica entre 20% e 27%, porque é a hora extra. Então, nós estamos falando que, normalmente, a hora extra... Não é só o valor nominal da hora, é a hora extra mais os adicionais, os seus mais reflexos, os encargos. Todos os reflexos. Então, assim, se nós falarmos em hora extra 50%, né, mais os encargos e assim por diante. Então, todo direito vai gerar uma obrigação. A sociedade tem condição de assumir essas obrigações? Esse é o ponto. Né? É o que eu falo. Não sei se você tem filho, mas eu tenho 2 filhas, hoje já são crescidas, e toda vez que elas queriam alguma coisa, eu falo assim, tá bom, o que você está querendo, que contrapartida vai gerar na sua vida? Então, é isso que é a mágica, né? Não tem mágica. Se eu quero dar um direito, eu vou gerar uma obrigação. Vou aumentar custo? A sociedade está disposta a pagar 20% a mais
pelos serviços que ela quer consumir. Uma coisa que me preocupa muito e eu vejo pouco se falar na mídia, ou quem é que consome mais, no caso de vocês aqui, terceirização da mão de obra, do serviço que o Sidprest, os associados do Sidprest prestam. Né? Terceirização de segurança, de facility, assim por diante. O maior contratado, quem mais contrata esse serviço é o próprio governo. Então, vamos imaginar que o governo não vai fechar 4 horas mais cedo. Ele vai ter que pagar por 4 horas extras. O que vai ficar? Vai ficar mais caro. O governo ficou mais caro que o governo, onde ele busca dinheiro? Em impostos. Essa é a conta que a sociedade precisa fazer. Eu vejo todo mundo, quando eu falo todo mundo generalizando, mas eu vejo principalmente os políticos mostrando só um lado do negócio. O que eu vou dar de exemplo não quer dizer que é estatisticamente comprovado, mas eu queria dar um número para vocês. Quem teve uma negociação coletiva há muitos anos atrás, que eu acho que é a forma que deve ser, tá bom? Qualquer vantagem, qualquer direito conquistado tem que ser pela categoria que naquele momento precisa ou conquista por força ou qualquer estratégia, é onde eu vejo redução de jornada funcionando. Mas eu quero dar um exemplo que é dos bancários. Eu era office boy há muitos anos atrás e eu já tinha, não vou dizer raiva, eu como boy eu tinha raiva mesmo. Na época eu tinha que correr porque 4 horas o banco já fechava. E eu, às vezes, ficava lá dentro do banco até 6 e pouco. Eu falei, mas por que o banco fecha às 4 horas? Né? Foi uma conquista da classe dos bancários e não estou entrando no mérito. Praticamente há 40 anos isso. Para você ter ideia, alguns números para a gente ver. Naquela época, em 85, os bancários representavam mais ou menos 1 milhão de trabalhadores. Por isso que eles tiveram a força que eles tiveram, conseguiram essa redução. Hoje, 40 anos depois, é menos que a metade desse número de trabalhadores nos bancos. Nós estamos vendo aí, a coisa mais difícil é achar uma agência com um ser humano, né? Então, 40 anos depois, praticamente diminuiu pela metade, ou mais que a metade. Só que naquela época, fazendo uma proporção bem macarrônica, igual diz o meu pai, pego um trabalhador para quantas contas bancárias eu tinha. Naquela época, vamos falar clientes. Então, cada conta bancária fosse um cliente, só para a gente simular. Eu tinha um trabalhador que cuidava de 290 clientes, que eu acho que já era bem produtivo. Hoje, um trabalhador gerencia 2.600 contas, ou 2.600 clientes. Foi só a redução de jornada? Não, veio tecnologia. Mas tudo que você força o empresário a tomar uma decisão de custo, ele vai antecipar investimento em tecnologia. Hoje nós estamos com IA aí que a gente não sabe nem tantas coisas. Vocês da área de vocês, quantos robôs já estão surgindo para facilitar? Eu vejo muito portarias eletrônicas que antigamente a gente não só falava com um porteiro, hoje você fala, não sabe nem onde aquela pessoa que está te atendendo faz. Essa preocupação. Todo direito gera obrigação. No meu ramo, vou falar um pouquinho de contabilidade só para vocês entenderem, muitas empresas do Brasil estão terceirizando a contabilidade. Sabe onde? Na Índia. Empresas aqui brasileiras terceirizando na Índia. Como é que eles fazem isso? Aí eu falo, como é que o indiano conseguiu entender a nossa legislação? Mas tem muita empresa. Se nem a gente entende, né? Mas assim, call center, nós sabemos que tem muito call center hoje que está fora do Brasil. Então nós temos que tomar muito cuidado. Pelo bom discurso social, né, que todo mundo tem, nós temos que ver quais vão ser as obrigações que a sociedade tem que ser, e nós acreditamos que os nossos representantes no Congresso
precisam ter essa representação da sociedade. Será que nós estamos dando um benefício? Tá? Estamos dando, com certeza é um benefício, né? Quanto vai custar esse benefício para a sociedade? Tá certo. Porque, se você perguntar para mim, eu quero. Perguntar para você, você também vai querer individualmente. E se perguntar para minha esposa também, ela quer que eu chegue mais cedo para ajudar ela a fazer as coisas, né? Então, é normal isso. O que você está colocando aqui, Jorge, é bem interessante, porque você está dizendo, resumidamente aqui, os direitos sociais, o direito do trabalho tem custo. Existem benefícios, mas tem custo também, né? E é isso que me parece, viu, Jorge? A gente ouve muita questão da redução de jornada, que essa que é a dicotomia. Se você vai para os sindicatos trabalhadores e para as centrais sindicais, eles falam dos direitos sociais, como você falou. Aí, quando você vai para o lado do patronal e das empresas, eles falam dos custos desses direitos. E me parece aqui, pelo que você colocou, que você está absolutamente coberto de razão. Por quê? A contabilidade me parece que é um bom termômetro, e vocês lidam com muita... Vocês são pragmáticos, né, Jorge? Vocês estão fazendo conta o tempo todo. A contabilidade, você colocou muito bem, ela nos dá a exata medida do tamanho desse problema, porque vocês mexem, vocês atuam nos direitos sociais e nesse pensamento. Quanto custam os direitos? Quanto custa esse direito? Então, Jorge, eu acho que essa sua percepção é, inclusive, a do Sindiprestem aqui, a do setor produtivo. Você sabe que lá na academia, os magistrados trabalhistas, desembargadores, Ministério Público, eles não gostam muito de falar dos custos dos direitos, porque eles dizem o seguinte: a atividade econômica, o risco é inerente à atividade econômica. Então, isso é parte do empresário, e a gente aqui, nós não queira transferir para o trabalhador um custo que é teu. Agora, é o que você está colocando aqui, né, Jorge? Eu tenho certeza que vocês, enquanto contadores, vocês sabem quanto custa uma folha de pagamento. Vocês sabem que os encargos sociais são da ordem de 102% em cima da folha. Vocês sabem que se você paga R$4.000 para um trabalhador hoje, você vai pagar 8 de encargos sociais. Então, o que você colocou é muito pertinente, porque você está trazendo esse olhar, né, Jorge? É possível, né, a redução de jornada, mas você precisa fazer a conta também, além de você olhar os aspectos positivos e sociais dessa questão. Pastor, eu gosto muito quando há debates assim, porque cada um pega... O Brasil, ele é um grande condomínio. Vamos pensar, muitos de nós moramos em condomínios, ou prédios, hoje muito condomínio residencial, ou mesmo comunidades. Você vê que antigamente falava-se cortiço, né? O meu avô morava em cortiço, né? E tem rateio de despesa. Se a gente pensar no Brasil como um grande rateio de despesa, bom, para alguém ter direito, alguém tem que pagar. Se você chegar hoje no seu condomínio e falar assim: olha, eu quero ter uma portaria 24 horas, quero que essa portaria tenha 2 seguranças, eu quero que tenha um segurança na portaria, um na entrada da garagem, e ainda quero ter um recepcionista, um chofer para me receber na porta do elevador. O condomínio pode pagar? Pode. Todo mundo vai ter que ratear essa despesa. Você quer um luxo de ter um bom serviço, e aqui eu não estou entrando no mérito de certo ou errado, eu só estou falando que tem custo, tem obrigação. Se você quer mais qualidade de vida, quem vai pagar essa conta? O condomínio chamado Brasil. Tá? Às vezes, o que parece que o debate é tipo assim: eu estou falando que eu não tenho nada a ver com isso. Falei agora há pouco para você. Quem mais contrata terceirização hoje é o próprio governo. Se encarecer a mão de obra do governo, vai encarecer os custos do governo. O Brasil inteiro está falando de reforma administrativa, de redução de custo. Ninguém aguenta pagar tanto imposto como tem. Nós estamos encarecendo o serviço que quem vai pagar? Os nossos impostos. Então, assim, não dá para o trabalhador defender o dele sem olhar. Então, falar assim: eu vou ter um problema do custo da empresa. Sabe o que a empresa vai fazer?
o que vai acontecer na reforma tributária. Só fugindo um pouquinho do nosso tema, a reforma tributária, ela dá crédito para operações entre empresas, mas não dá crédito para a contratação de trabalhador. Resumindo para o nosso dia a dia, se eu contratar um software, eu gosto muito, eu não tenho em casa, minha mulher ainda não tem, aquele robozinho que faz limpeza de casa. Minha filha tem até o nome do robô dela, ela trata como filho lá. Esse robô, ele substitui, guardadas as devidas proporções, um serviço de limpeza que você contrataria para sua casa, ou parte dele. Tá bom? Se você comprar aquele robô, a empresa comprar um robô daquele, ela tem crédito tributário. Se ela contratar uma pessoa para fazer a mesma limpeza, ela vai ter custo tributário. Por isso que eu comecei a minha fala falando de um planejamento de Brasil, planejamento de Estado. Nós estamos indo, as políticas estão sendo desenhadas, e aí para mim não é uma questão política orquestrada, é muito mais assim, vou fazendo um pouquinho de cada coisa, o que é mais interessante para o meu eleitor, o que é mais interessante para aquela categoria ou para aquele grupo empresarial. Nós não temos um projeto de Brasil. Nós estamos fazendo coisas que desvalorize a mão de obra. Mas Jorge, nós estamos falando justamente para trabalhar menos. Não, não é isso. Só que o empresário vai sempre atrás do menor custo. O empresário é um bicho-papão que tem chifre, que tem orelha. A dona de casa, quando ela vai na feira, ela vai na melhor fruta com o menor custo. Todos nós fazemos isso no nosso dia a dia. O nosso trabalhador faz isso quando ele vai na feira, quando ele vai no mercado. Nós queremos que o nosso dinheiro seja o melhor empregado. Você vai contratar um serviço contábil. Você quer o melhor serviço com o menor custo. É isso que você vai querer. Como é que eu vou oferecer o mesmo serviço hoje se a minha mão de obra trabalha menos? Vou ter que ser produtivo. Aí o que eu vou pegar no meu caso? Vou investir em quê? Em tecnologia. Os bancos fizeram isso há 40 anos. Hoje, quem trabalha para o banco não são mais trabalhadores, são os clientes. Nós trabalhamos para os bancos. Tá? Se nós pegarmos empresas de tecnologias mundiais, vamos ver, os aplicativos que estão aí hoje para aplicarem, trabalharem. Um outro exemplo, que é a sociedade. Nós temos uma categoria chamada taxistas. Aqui em São Paulo, nós tínhamos uma reserva de mercado, que eles não deixavam aumentar o número de táxis. Politicamente, eles conseguiam fazer isso. Passado alguns anos, alguém criou um software X e hoje nós temos milhares de trabalhadores fazendo um serviço que era exclusivo de taxista. E quem está ganhando dinheiro com isso? Os aplicativos, 15%, 20% eles cobram de quem está trabalhando. Foi uma estratégia interessante reservar mercado? Quando a gente fala de consequências, de direitos e obrigações, é isso. Nós moramos no mesmo condomínio. Sim. Né? Não tem mágica. O negócio, né, Jorge, que você está colocando é exatamente essa questão que poucos gostam de enfrentar. Na verdade, o setor produtivo enfrenta, mas nós voltando aqui, né, quanto custam os direitos, né? E aqui a gente precisa calibrar essa questão da redução de jornada, como é que isso vai ser colocado para a sociedade, né? E na sua opinião, o que diante de tudo isso que você falou, que é absolutamente pertinente, esses ajustes que precisam ser feitos para os setores específicos, né? Setores específicos, debaixo de uma possível redução de jornada que venha de cima para baixo de uma maneira homogênea, qual que é o caminho que você entende aí que dá para acomodar essa questão da redução de jornada? Você entende que a lei genérica não contemplando a especificidade dessa questão da redução de jornada, se ela vier,
Você entende que a negociação coletiva encaixa aí? Como é que você vê esse contexto aqui, do seu ponto de vista da solução desse problema, ou enfrentar esse problema de uma maneira um pouco mais racional, por assim dizer? Eu vejo, em termos Brasil, não dá para resolver a curto prazo. Não adianta. Podemos fazer a lei, pode ser aprovada, mas a economia, ou nós vamos partir cada vez mais para informalidade, e quando eu falo informalidade, é sair de CLT e virar PJ, por exemplo, tá bom? Quem é empresário sabe que dono de empresa não trabalha 44 horas semanais, trabalha muito mais. Então, a curto prazo, o Brasil não tem capacidade produtiva para fazer isso, tá bom? O que tem que ser feito? A negociação ou por categoria, cada categoria vai saber o que tem capacidade ou não de absorção desse custo. E me preocupa muito, lá pelo SESCOM, a gente também participa muito de negociação da nossa categoria. E uma das discussões que eu tenho nisso tá bom, vamos dar um direito X para o trabalhador. O que esse trabalhador precisa fazer para isso? Aí vem esse discurso, não, o empresário tem que diminuir a margem de lucro dele. Tá bom, tudo bem, é um discurso bonito. Eu gosto de usar exemplos próximos do nosso dia a dia. Eu tenho um escritório hoje com aproximadamente 50 pessoas. Estou instalado aqui em São Paulo, a 150 metros do metrô. Fácil acesso. Em termos de segurança, São Paulo é igual para todo mundo, mas fácil acesso. Pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu não consigo contratar mão de obra se eu falar que o meu horário de trabalho é 100% presencial. O que eu consigo hoje contratar mão de obra se eu falar que é híbrido. No meu caso lá, eu trabalho 2 vezes por semana, obrigatoriamente, porque na empresa nós achamos importante ter a questão cultural, das pessoas se verem, se conhecerem, então nós temos 2 vezes. A mão de obra eu não consigo contratar se eu falar que é 100% presencial. Isso é o quê? É uma conquista do trabalhador. Os meus empregados, vamos dizer assim, eles conquistaram isso direto ou indiretamente pela própria economia. Teve a pandemia, mas isso foi uma conquista que não dependeu nem de negociação coletiva. A própria dinâmica do mercado traz isso. O Brasil tem a mania de achar que o governo precisa bajular ou tutelar cada um de nós. O que é bom para nós, nós sabemos. E nós vamos lutar para isso. Tá? É lógico que tem lá um grupo talvez um pouco mais carente, mas esse grupo ele tem que ser desenvolvido para que ele vire independente. E nosso país, infelizmente, não faz isso. Tá? Eu acredito muito na negociação coletiva, mas também acredito que o próprio mercado vai se reeducando. Você perguntar, talvez, pergunto para minhas filhas, tem uma de 25 e outra de... Errar a data da filha vai dar problema. 23, 22 ainda. Se eu perguntar para elas, tem vários valores. A minha caçula não quer tirar carta de motorista. Ela prefere usar aplicativo, prefere ir de metrô, e ela acha que... Porque ela tem os valores que a geração dela está colocando. É uma geração que não quer ser empregado, não quer ter carteira assinada. É verdade. Então, assim, é o governo que vai cuidar disso. Entendeu? Assim, é uma lei que vai regulamentar? Não. Vamos deixar a sociedade, acho que todos os poderes, nós temos bastante poder para cuidar aí, para que as coisas não ultrapassem, mas a sociedade já vem evoluindo para isso. Eu dei exemplo do trabalho híbrido, e tem alguma legislação sobre isso? Não tem. O próprio mercado. É verdade. Não é verdade? Então, assim, mas isso é só para quem trabalha em escritório. Não sei.
né? Cada categoria tem as suas conquistas naturais. Tá certo. Muito bom, Jorge. Olha, eu vou colocar aqui uma última reflexão para você, para a gente já ir encerrando nosso podcast aqui, mas eu queria que você deixasse aqui as suas percepções, mais no sentido, vamos dizer, positivo, assim, do que você espera que vai acontecer no futuro, se você, com relação a essa questão da redução de jornada, se você entende também, como alguns, que não deve se discutir isso agora, em véspera da eleição, deve se discutir a questão da jornada de trabalho, redução de jornada de trabalho, depois das eleições presidenciais, porque alguns entendem que alguns estão se apropriando dessa bandeira política e fazendo dela um uso político. E eu queria então a sua percepção, para a gente finalizar aqui, deixar que você deixe as suas últimas mensagens e deixe uma mensagem mais específica nesse contexto aqui do que você espera para o futuro e o que você deseja que aconteça aí com essa questão desse tema aqui da redução de jornada de trabalho. O que eu desejo é trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Começou assim nossa entrevista. É o que eu desejo. Acho que todo mundo aqui tá todo mundo aqui na sala aqui rindo, todo aqui, mundo quer a mesma feliz coisa da vida, né? Então, a redução de jornada, vamos defender. Não, para em vez de fazer 5 por 2, fazer 1 por 1, né? Fazer 1 por 6, né? Trabalha 1, descansa 6, pronto. Aí você fica... A gente recebe vários memes. Me permita contar só um meme que na minha área a gente acompanha muito a questão de RH. E tem grupos específicos. Tem uma história, dizem que é verdade, que um estagiário mandou um e-mail para a diretora lá de RH da empresa pedindo demissão. Falou assim, não dá mais para trabalhar, não me encaixei com o horário da empresa, ter que vir para cá, essas coisas não dão. Mas eu gostaria de saber como eu continuo recebendo o meu salário. E diz que tem esse e-mail circulando na internet. É mais ou menos isso. Vejo o Brasil com muito potencial. Meu pai falava assim, na verdade quem fala isso é meu tio. Um tio meu sempre fala assim, acima de 0 já é positivo. Então nós temos muita coisa para crescer no Brasil, muito potencial. O que me preocupa é falta de planejamento estratégico do Brasil. Tá? O que não é para ser discutido agora, não é um momento político racional. Quando você vai discutir com a sua mulher alguma coisa, é no momento que vocês estão com raiva? Ou vai discutir alguma coisa que está no momento apaixonado? Não é. Vocês vão tomar decisões, provavelmente não as melhores. Tanto positiva ou negativa. Não. A gente não aconselha desde pequeno, não vá no mercado com fome, porque você vai no mercado com fome, você vai comprar mais do que você precisa comprar. Exatamente. O momento estratégico para discutir não é um momento de eleição, onde tem interesses individuais ou coletivos sobre isso. Não é o momento. Mas eu vejo o Brasil com uma grande chance de ajuste. E não porque o governo vai fazer isso, porque nós estamos fazendo isso, a sociedade está fazendo isso. Seus filhos, minhas filhas, os jovens hoje, eles querem trabalhar menos. Eles já se conscientizaram que não vão se aposentar. Meu pai falava que ia se aposentar com 50 anos. Eu estou com 50 anos e me considero um jovem, né? Vou aposentar com 80. Então, assim, os jovens sabem que eles não vão ter mais previdência. E não é eu que estou falando para você, é eles que estão falando. Ninguém quer ser CLT porque ninguém acredita mais na política de previdência do Brasil. E não adianta falar que é um discurso do empresário, falar isso, a sociedade está fazendo isso. Então, graças a Deus, nós temos um negócio chamado internet, para o bem e para o mal. Então, o que a gente está discutindo aqui vai repercutir positivamente ou negativamente. O pessoal pode gostar ou criticar o que nós conversamos, mas todo mundo vai debater. E isso vai fazer o Brasil mudar. Muito bom. Automaticamente. Olha, muito boa essa sua mensagem aqui de esperança, viu, Jorge? Eu tô falando isso para você porque, geralmente,
A gente tem pessoas que vêm aqui e no final é muito pior do que no começo, porque aí deixa aquela mensagem muito, muito triste, mas você deixou uma mensagem de esperança, de otimismo, que eu acredito que realmente tem sim. Acho que a juventude que está vindo aqui já estão vindo com a mudança dentro deles. Então, como você falou, não é o governo que vai colocar, eles já estão vindo com a mudança e eles que são presentes e vão ser o futuro desse país aqui. Então, não vai ser uma canetada do presidente da Câmara ou o presidente da República que vai mudar o pensamento deles. Muito bem observado. Olha, Jorge, muito obrigado aqui pela sua presença. Vocês, mais uma vez. Agradeço aqui, foi muito bom o papo, muito esclarecedor. Acredito que os nossos ouvintes aqui, nossos empresários aqui, do setor de serviço, trabalho temporário, com certeza gostaram bastante desse nosso bate-papo. Eu agradeço a todos vocês aqui pela presença virtual nesse nosso podcast. Já deixando o convite para um próximo, nós vamos colocar logo o tema em pauta, pedindo para vocês aqui virem conosco aqui num encontro aí tão especial quanto esse que a gente teve aqui com o Jorge Seguete. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Vamos para os próximos encontros aqui. Todos convidados. Obrigado.